Hoje quero abrir o programa Voz das Assembleias de Deus com o Salmo de número 34 e o verso 12. Vem a mim, ó homem que ama a vida, para que possa viver longos anos. Estou feliz em poder estar com você nesses momentos, quando estaremos apresentando o programa Voz das Assembleias de Deus. A paz do Senhor esteja na sua casa. Hoje no Giro das Assembleias de Deus, você confere o culto em ações de graças pelo aniversário do pastor Álvaro Além Sanches. No quadro Missão aos Povos, o missionário Dagnaldo Pinheiro fala sobre a viagem que a SEMAP está organizando para Israel. Quem é amante da palavra de Deus precisa fazer uma viagem dessa para que você possa ter mais segurança, confiabilidade naquilo que você ensina para as outras pessoas. Uma coisa é você ler sobre os milagres que Jesus realizou ao redor do Mar da Galileia. Outra coisa é você pegar um barco e começar a navegar nas águas desse Mar da Galileia. Você vai conferir também a agenda com toda a nossa programação. E no quadro Palavra Viva, mais uma mensagem de fé e amor ao seu coração, ministrada pelo nosso pastor presidente. Jesus também, ele voluntariamente se ofereceu para salvar todos aqueles que nele crê. Você quer aceitar Jesus? Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Há 90 anos no mercado, mas sempre buscando o que há de mais moderno, a Garbo sabe muito bem como manter homens elegantes e sofisticados. Venha você também conferir a nova coleção, roupas e acessórios exclusivos que vestem dos homens mais clássicos até os mais descolados. Garbo, a número 1 em moda masculina do Brasil. Avenida João Naves de Ávila, 1331, loja 16, 32140732. Na Livraria Bereana você encontra a mais completa linha de artigos evangélicos. São livros, CDs, DVDs, presentes, brinquedos, acessórios e uma diversidade de bíblias que atende todo o público cristão. Com sede em local de fácil acesso, a Livraria Bereana conta também com estacionamento próprio, amplo espaço e equipe preparada para lhe receber e auxiliar no que for preciso. Livraria Bereana, a livraria da família. Avenida Rondon Pacheco, 4094, 3256-1700. Você se preocupa com o seu filho? Nós também. Você sonha em dar um futuro a ele? Nós ensinamos e mostramos o caminho. Você quer uma escola de período integral e com professores capacitados? Então venha hoje mesmo para o CEIA e deixe seu filho aprender informática, música, inglês e ter momentos de ensino, recreação e cultura. CEIA, ensino do infantil ao fundamental 1. CEIA, Avenida Rondon Pacheco, 4094, 3256-1750. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês são muito bem-vindos à nossa programação, que nós preparamos com muito carinho para abençoar você e toda a sua família. Fique ligadinho conosco, o programa tem muitas bênçãos. Já vamos começar com o quadro Giro. Você vai conferir uma matéria muito especial sobre o aniversário do pastor Álvaro Além Sanches, realizado no último dia 18 no Templo Central. Evangélica Assembleia de Deus, Missão aos Povos, para juntos celebrarmos o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus, em ações de graças pela passagem do aniversário do pastor Álvaro Além Sanches, nosso presidente. Humildemente viestes à terra
conceder um líder espiritual, pai, conselheiro, um amigo verdadeiro, nosso amado pastor Álvaro. Nós estamos felizes pelo privilégio que Deus nos deu de estar aqui no aniversário do pastor Álvaro Allen Sanches, sua família, que nesse dia ele está comemorando mais um aniversário seu. Pastor Álvaro, que é uma pessoa que realmente amamos muito, uma pessoa que admiramos, seu talento, a sua magnitude, desenvolvimento do ministério e como amigo também meu, da minha família, de todos nós. E nós estamos muito felizes e queremos parabenizá-lo nesta noite pela passagem do seu aniversário e que Deus venha conceder ao pastor Álvaro muitos e muitos anos de vida pela frente, sempre servindo a Deus e demonstrando esse talento que ele sempre demonstrou ter e desenvolver, que é invejável. Parabéns, pastor Álvaro. Deixo aqui os nossos parabéns em meu nome, em nome da minha família e da Igreja de Santa Helena de Goiás. Sem Jesus, o meu barquinho é à deriva, o vento sopra e o mar todo se agita. Com Jesus, o meu barquinho não afunda, o vento para e o mar perde o agito. Sem Jesus. Ao nosso amado e querido pastor Álvaro Allen Sanches e sua honrada família. O nosso reconhecimento pelo seu chamado e dedicação à obra e ao ministério que Deus lhe tem dado. Passaram-se os anos e o Senhor continua escrevendo uma bonita história, presidindo esta igreja em campo. Nós lhe amamos, não pelos projetos e relatórios, mas pela sua dedicação, seriedade e amor à obra de Deus. Ao longo dos seus 65 anos de vida, pastor Álvaro Allen Sanches, presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia, já passou por grandes batalhas, mas também já conquistou grandes vitórias. E uma delas é a família abençoada que Deus lhe deu. Esta família se estende também aos membros da igreja, líderes, autoridades, pastores e a todos aqueles aqui hoje presentes que conhecem e têm admiração por seu trabalho e sua história de vida. Hoje um dia especial, uma celebração em ação de graças pela história, pela dedicação, pelo comprometimento de uma história tão digna. E nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor e pedir que o Senhor venha abençoá-lo de uma forma extraordinária, de forma que essas bênçãos possam alcançar também a Igreja do Senhor em Uberlândia. Receba o nosso parabéns, o nosso reconhecimento público em nome do Poder Legislativo de Uberlândia, por tudo que representa para essa sociedade, para essa cidade chamada Uberlândia. Nós louvamos a Deus porque temos muito aprendido com ele. É um pastor muito honrado, que tem nos ensinado muito. Deus tem honrado ele aqui de forma especial. E também nós estamos comemorando os 65 anos de idade, aniversário dele. E Deus tem dado a ele força para esta tarefa, contemplando aí mais do que isso ainda, sendo ainda presidente da nossa convenção. Quero dizer que pela passagem do aniversário do pastor Álvaro Allen Sanches, eu amo muito ele, é muito amigo. E sou grata a Deus pela vida dele, porque Deus tem abençoado ele grandemente neste lugar. Tem usado ele com suas mãos fortes e poderosas. Por isso nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela vida dele. Hoje, como presidente da nossa convenção regional, primeiro tesoureiro da nossa convenção geral, um homem visionário, empreendedor, na área de aquisição de terrenos, construção de templos, também visionário na obra missionária, e ele tem investido de coração. Então estamos nesta data comemorando os 65 anos de vida e 20 anos de trabalho nesta cidade. Parabéns, vovô! Parabéns, vovó! Parabéns, vovó! E toda a família. Toda a família. Eu quero pedir encarecidamente a toda a igreja, a vocês presentes aqui neste culto de ação de graça,
Que Deus vos abençoe, que continue orando por nós, por nossa família, por meu esposo, que hoje está completando seus 65 anos. Então, quero dedicar a ele com muita saúde, é o que nós precisamos muito mesmo. Amamos vocês de coração e quero deixar um beijo dessa amada esposa do lado que ama muito. Amém. Poderíamos também, nesta noite memorável, deixar de ouvir o aniversariante, dar uma oportunidade para ele agradecer não só os presentes, mas aquelas pessoas também que nos acompanham em casa. Olha, nesse lugar eu já gravei muitas entrevistas, congresso, encontro de missões, eventos específicos, mas hoje uma satisfação muito grande agradecer a Deus pelos meus 65 anos e também pelos 20 anos de pastorado. Ainda hoje eu estava pensando em algumas passagens da Bíblia. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. A Bíblia nos dá direito de pensar de que nós temos 3 etapas. Quando nós somos formados no ventre materno. É o que está escrito no Salmo 139 e também em Jeremias capítulo 1 e o verso 5. Depois, quando nós saímos por um processo de dentro do ventre materno. Aí nós já começamos a estar debaixo da bênção do Salmo 91 e o Salmo 90, verso 10. Aí vem aquela questão, quando acontece em nossa vida o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 6 e o verso 7. Quando o cordão é o fio de ouro, quando o cântaro quebra junto à cisterna e assim por diante. Aí nós terminamos a nossa vida, aí vem a promessa gloriosa de uma vida eterna. Então nós só temos motivo de agradecer a Deus. Muitos amigos, pessoas que vêm e expõem o sentimento deles e a gente vê que é sentimento verdadeiro. Então eu só tenho que agradecer a Deus. E não esquecer de agradecer vocês que estão aqui me filmando, fazendo essa entrevista, porque vocês que fazem as coisas permanecer, porque vocês filmam a imagem, a fala, e daqui a alguns anos a gente vai ver como é que a gente era bem mais jovem, bem mais esbelto, e eu vou continuar assim em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer você que tem acreditado neste projeto evangelístico e tem mantido o nosso programa no ar através das suas contribuições. Saiba que você tem abençoado cerca de 1 milhão de pessoas que têm recebido edificação espiritual através dos louvores e da ministração da palavra de Deus. Quero convidar você que ainda não contribuiu para passar a contribuir através do Banco Bradesco, agência 1901 e a conta corrente 41682, dígito 7. E hoje no quadro Missão aos Povos, você vai conferir uma matéria exclusiva com o missionário Dagnaldo Pinheiro. Ele vai estar falando sobre os detalhes da viagem em Israel que está chegando. Fique atento ao roteiro, às datas, pois as vagas são limitadas. Vamos à matéria. Já estamos há alguns meses divulgando a viagem à Terra Santa aqui no programa A Voz das Assembleias de Deus. Está conosco aqui hoje para dar maiores detalhes Dagnaldo Pinheiro. Eu quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores. É muito bom estar de volta ao programa e hoje para falar de um projeto muito especial que é a nossa viagem à Terra Santa. Você que é ensinador da Palavra de Deus, você que é um apreciador das histórias bíblicas, e não só histórias bíblicas, mas a história secular da Antiguidade, do Oriente Médio, nós estamos oferecendo para você esta oportunidade de conhecer a Terra Santa. Nossa viagem vai sair no dia 5 de maio de Uberlândia, vamos embarcar num voo internacional em São Paulo. Nossa primeira parada será em Amsterdã. Amsterdã é uma capital que está abaixo do nível do mar, portanto eles têm muitos problemas com água.
para solucionar o problema da água, Graça, eles fizeram canais, são mais de 1.600 canais, é considerada a Veneza uma outra Veneza na Europa, e nós vamos ter um passeio por esses canais, conhecer a cidade de Amsterdã, e depois vamos para o Egito. No Egito nós vamos fazer a Rota do Êxodo. O que é isso? Vamos seguir os passos do povo judeu quando saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Vamos sair desde o Egito, do local de onde eles saíram, vamos atravessar todo o deserto do Sinai, pararemos, por exemplo, em Mara, aonde aconteceu o milagre da transformação das águas amargas em águas doces. De lá nós vamos para o Monte Sinai, vamos subir o Monte Sinai, vamos ter uma experiência de presenciar ou estar naquele local tão especial para a história do Antigo Testamento, e é o norte das leis bíblicas que a gente segue até os dias de hoje. Do Monte Sinai nós vamos para o Mar Vermelho, vamos dormir no Mar Vermelho, episódio bíblico da abertura do Mar Vermelho, e de lá nós vamos para a Jordânia. A Jordânia, Graça, tem algumas peculiaridades importantes, como por exemplo o Monte Nebo, de onde Moisés subiu, viu a Terra Prometida. Um local que nós vamos visitar que é muito especial é o local onde Moisés feriu a rocha por 2 vezes e saiu água. Essa rocha está no deserto de Petra, uma das cidades que vamos visitar na Jordânia, a cidade de Petra. E ali Moisés feriu a rocha, a água saiu e até hoje sai água da mesma rocha, cristalina, as pessoas bebem desta água muito gostosa e nós vamos estar presenciando isso ali. Depois de lá nós vamos para Israel, vamos chegar finalmente em Israel, vamos atravessar o Rio Jordão, ou seja, todo esse período será seguindo os passos do povo hebreu durante a sua peregrinação de 40 anos pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Eu sempre costumo dizer, Graça, principalmente quem é pastor, quem ensina, quem é amante da palavra de Deus, precisa fazer uma viagem dessa para que você possa ter mais segurança, confiabilidade naquilo que você ensina para as outras pessoas. Uma coisa é você ler sobre os milagres que Jesus realizou ao redor do Mar da Galileia. Outra coisa é você pegar um barco e começar a navegar nas águas desse Mar da Galileia. Existem muitos lugares que ficaram apenas como a tradição. Você chega e diz assim, a tradição diz que aconteceu aqui. Mas lugares como o Mar da Galileia, por exemplo, não tem outro mar. Aconteceu naquele mar, naquelas águas, ao redor daquelas montanhas. Cafarnaum está lá. Jesus pregou naquela sinagoga. Está lá as ruínas da sinagoga. A gente vai andar realmente nos passos de Jesus. Por isso que é muito emocionante. Quando a gente começa, a Bíblia fala que Jesus saiu da Galileia e subiu para Jerusalém, então temos o verbo subir. Quando você vai estar lá, você vai perceber que é exatamente uma subida íngreme, inclusive. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, enquanto a Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar. Então é uma subida mesmo, de Jericó para Jerusalém. E quando as pessoas chegam, que vê a cidade de Jerusalém, é uma emoção muito forte. Chegar ao túmulo, ver o túmulo vazio, a base sólida do cristianismo, o túmulo vazio, nós vamos poder entrar no túmulo e ver que o túmulo realmente está vazio e ver as marcas que a história mostra que ali Jesus foi sepultado, ficou por alguns dias naquele lugar. Quando você anda, por exemplo, no templo, na esplanada do templo, onde tantas coisas aconteceram, né? A gente vê, o templo foi construído no mesmo local que Abraão teve a experiência de oferecer o sacrifício no lugar do seu filho, o mesmo lugar que Jesus pregou várias vezes, que Paulo pregou, que Pedro pregou. Vamos chegar na Porta Formosa, por exemplo, onde Pedro curou aquele paralítico logo após a ressurreição de Jesus. O Jardim do Getsêmani é outro lugar muito marcante, onde Jesus ora, se agoniza, e você vai estar ali olhando, vendo oliveiras que têm mais de 3.000 anos, comprovado geologicamente. Oliveiras que presenciaram. Se aquelas oliveiras tivessem a capacidade de falar, às vezes eu fico pensando o que elas nos contariam, o que elas presenciaram naquela noite da angústia de Cristo do Getsêmani. Então é realmente um dos poucos investimentos que você pode fazer e nunca vai se arrepender de ter feito. Vale a pena. Maiores detalhes, a pessoa pode estar entrando em contato pelo telefone no SEMAP. Sim, nós temos os contatos aí, o telefone do SEMAP, 32100693, os nossos celulares, tanto o meu quanto do Saulo, que é o organizador da viagem. O telefone do Saulo é 9673-8855
E o meu é 9195-7821 da operadora TIM. E você sabe que o nosso DDD é 34. Você confere agora a agenda da semana e fique por dentro de toda a nossa programação para este final de semana na Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Caneta e papel na mão, vamos à agenda. Fique por dentro de nossa agenda de festividades e eventos especiais. Logo mais, acontece a grande noite de louvor com os jovens do Núcleo 9, na congregação do bairro Jardim Europa, com o pastor Imer Pereira. Acompanhe também a agenda de festividades especiais para o próximo final de semana. No próximo sábado, dia 5 de abril, será celebrada a Santa Ceia do Senhor, no Templo Central, com a participação do conjunto de jovens dos núcleos 2 e 3. E no domingo, dia 6, a UMADUC realizará na congregação do bairro Alvorada a festividade da Escola Bíblica Dominical e culto de jovens do Núcleo 4, com o pastor Paulo Braga. E atenção para a nossa agenda durante a semana no Templo Central. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E à noite, grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 18 horas. Na terça-feira, a partir das 19h30, traga a sua família para aprender a palavra de Deus e ser abençoado no culto especial da família. Você que precisa de um milagre, que quer ver sua família ser restaurada. Você que está esperando uma cura divina, venha participar do grande culto de quinta-feira, Restaurando Vidas, às 19h30. O Templo Central está localizado na Avenida Rondon Pacheco, 4094. E em nossas congregações. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 8h30. E à noite, grande culto evangelístico, às 18 horas. Durante a semana, cultos sempre às 7h30 da noite, edificando e abençoando você, sua casa e toda a sua família. E o destaque para a agenda de hoje é o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, Noite de Louvor, na congregação Jardim Europa, com a participação dos jovens do Núcleo 9. Lembre-se, jovens, vocês são fortes e já vencestes o maligno. Vamos todos nos organizar e ir até a congregação Jardim Europa para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos agora conferir mais uma palavra para a edificação da nossa vida espiritual com a ministração do pastor Álvaro Alen Sanches. Palavra Viva é o quadro que nós temos agora. Já quero agradecer a sua audiência e conto com você no próximo sábado, neste mesmo horário, por esta emissora. Até lá! Chegamos o momento do quadro Palavra Viva. E hoje eu quero ler em Atos, capítulo 4, e o verso 12, que diz o seguinte: E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Expressão e palavra do apóstolo Pedro, registrado em Atos, capítulo 4, e o verso 12. Baseado nesse verso, eu quero discutir um tema com você que parece ser um chavão, mas é uma frase profunda que contém nela a realidade inquestionável. Só Jesus salva. Vou repetir, só Jesus salva. E ainda vou lhe dizer, não é um chavão, não é uma expressão vazia, sem verdade, que alguns pregadores usam simplesmente para preencher um espaço na mensagem ou para impressionar as pessoas. Jesus
é o único autenticado por Deus, enviado por Deus para ser salvador dos homens. E ele tem diferença entre muitos que se coloca diante dos homens como salvador da pátria. Primeiramente, nós observamos que ninguém teve um nascimento como Jesus teve. Ninguém. O seu nascimento é o cumprimento de profecia desde Gênesis, no capítulo 3, o verso 15, até Miqueias, e Malaquias e Zacarias. Nós observamos que em Isaías capítulo 9, o verso 6, fala sobre o nascimento de Jesus como filho e menino. Aqui já fala sobre a sua natureza divina e a sua natureza humana. E diz que ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. E o seu nascimento fez mover o céu. A Bíblia diz, o registro do seu nascimento, que um coral de anjos cantaram nas alturas, enaltecendo aquele que acabava de nascer. E também os astros foram movidos. Uma estrela guiou os magos até onde Jesus havia nascido. Não somente os céus, os astros, mas também a terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2, o verso 7, que Herodes tentou matar Jesus Cristo, cheio de ódio, de inveja, porque acabava de nascer aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, primeiramente, Jesus está autenticado por Deus de ser o único e suficiente Salvador por causa do seu nascimento. E o seu ministério foi inquestionável. Grandes líderes têm se levantado entre nós, homens de Deus, homens que se fazem ser de Deus, querendo fazer prodígio, mas que não passa pelo crivo da medicina, do critério moral, ético, e muitas vezes são desmascarados porque os seus milagres que praticam, eles não são autênticos. Mas Jesus não. Seu ministério foi autêntico e até hoje os registros estão aí provando não somente os registros bíblicos, mas também os acontecimentos que acontecem quando nós usamos o seu nome. Ele venceu Satanás, ele deu vida aos que estavam mortos, ele deu saúde aos doentes com enfermidade de morte, e ele também enfrentou a própria morte quando ressuscitou Lázaro e outras pessoas. Além do seu ministério terreno e seu nascimento, também a sua morte. A morte de Jesus foi anunciada. E nós observamos que em João capítulo 3, verso 14, 15 e 16, traz em memória de todos os que lê um acontecimento quando Israel estava no deserto, causticante, caminhando para a terra prometida, eles pecaram. E os que pecaram foram feridos por víbora. E Moisés foi a Deus: Senhor, o povo vai morrer todos. E Deus disse assim: faça uma víbora de bronze e numa hastia você coloca ela no deserto. E todos os feridos pela víbora verdadeira, que olhar para a víbora de bronze colocada na hastia, serão curados. Ali não era uma idolatria, ali era uma simbologia, indicando que a morte de Jesus estaria autenticando ele como o único Salvador. Mas muitos morreram por um ideal, como por exemplo Martin Kingser, também nós temos Tiradentes, Joana d'Arc e tantos outros. Mas a diferença
é que Mater Kingsley, ele está no sepulcro. Joana d'Arc, também sepultada. Tiradentes, que morreu por um grande ideal, também está sepultado. Mas Jesus está vivo. E por ele ter vencido a morte, lhe dá o direito, entre todos aqueles que foram imolados, sacrificados, com morte de cruz. Ele é o único que ressuscitou. Morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Olhe para Jesus Cristo. Eu me lembro uma história que eu li de um homem do campo que tinha uma lavoura junto ao oceano. E de repente houve um tremor de terra. Porém, todo aquele vale próximo àquela borda do oceano era tomada por vários camponeses trabalhando. E aquele senhor, quando percebeu que um tsunami viria após o tremor de terra, não tinha como ele avisar todos os seus companheiros que estavam à borda do mar. O que ele fez? Correu para o alto, aonde ele tinha um celeiro, aonde ele tinha um depósito coberto de palha. E ele botou fogo naquele depósito. E quando todos os seus companheiros viram que havia fogo na tulha, no depósito de um trabalhador, todos eles correram para apagar o fogo. Foi justamente na hora em que veio uma gigante onda, cobriu toda a área, fazendo uma destruição total, mas nenhum camponês morreu, porque todos correram para apagar o fogo do rancho. E aí descobriram que aquele homem colocou o fogo voluntariamente, destruiu o seu depósito para salvar os seus companheiros. Jesus também, ele voluntariamente se ofereceu para salvar todos aqueles que nele crê. Você quer aceitar Jesus? Então agora curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos pelo bom, maravilhoso Salvador que o Senhor deu para a humanidade. Sabemos que existem muitas pessoas que não crê, outros que crê, mas não segue, outros que são céticos e zombam, mas todos aqueles que crê são salvos. E abençoa este homem, esta mulher, este lar, que está aceitando o Senhor. Entra na vida deles, faça uma mudança, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa Voz das Assembleias de Deus. Porém, eu quero agradecer você que tem contribuído para manter este programa e orado por nós. Estaremos aqui na próxima semana, no mesmo dia, nesse mesmo horário, por esta mesma emissora. Até lá, na paz do Senhor. Amém.